to die from the open skies. I tried to put T-Rex on display, but life finds a way. I'm trying to stuff chaos inside a cage. Bring back the dinosaurs from an ancient age, but it's always gonna end in a rampage. Life finds a way. These creatures were here before. They move the land, they move the sea. Life cannot be contained. Life breaks free. These creatures were here before. The dinosaurs from an ancient age. It's always gonna life cannot be contained. Life finds a way. Muitas pessoas lembram do espinossauro, muitas pessoas lembram dele no jeito que ele aparece no filme Jurassic Park 3, que é injustiçado, infelizmente. Mas ainda assim, muitas pessoas tentam explicar o porquê cacetas, o porquê raios o nosso querido JP Espinossauro é tão cientificamente incorreto. E eu vou trazer uma explicação que é fora do universo de Jurassic Park e provavelmente deve ser a mais provável para o visual do espinossauro ser tão diferente do da vida real. Que vocês sabem muito bem que não tinha nada a ver com esse espinossauro que temos na franquia, principalmente em Jurassic Park 3 e Acampamento Jurássico. Enfim, então bora pro vídeo. Então, os fãs de Jurassic Park, depois de 2014, tentam explicar até hoje o porquê raios o espinossauro de Jurassic Park 3 é tão diferente do da vida real, criando várias teorias da conspiração universal. E a mais famosa dessas teorias é a teoria de que o espinossauro seria um híbrido. Vai vendo. Então, na época, depois do segundo filme, se eu não me engano, depois de Jurassic Park 2, O Mundo Perdido, o Dr. Wu e outros cientistas, se eu não me engano, tinham voltado para Ilha Sorna, e o Dr. Wu fez alguns dinossauros ilegais, já que o governo, se eu não me engano, tinha proibido a produção de dinossauros em qualquer ilha das 5 Muertes ou na Ilha Nublar. Era proibido. Ainda assim, o Dr. Wu foi lá e criou alguns dinos ilegais. E também no próprio site do Jurassic World 1, que já foi até tirado do ar, o Dr. Wu fala que ele tinha deixado um experimento para trás na Ilha Sorna. Muita gente achou que esse experimento fosse o espinossauro, por causa de que ele tem coisas que ele não fazem o mínimo sentido ele ter. Por exemplo, uma crista de alossauro, ele tem as patas quebradas, que você sabe muito bem que os dinos de Jurassic Park, eles têm as patas assim dianteiras, assim todo quebrada, pelo menos a dos carnívoros assim é quebrada, já que o do animal tem as patas para dentro, e aqui no Jurassic Park as patas estão quebradas. Mas enfim, então teorizam de que é por isso que ele derrotou o Tiranossauro Rex em Jurassic Park 3, porque ele era um híbrido e ele era super poderoso, e de que ele foi o primeiro híbrido e etc. Eu até acreditava nessa teoria, até que chegou a terceira temporada de Acampamento Jurássico, na época que a série ainda era boa, e assistível, e aí desmentiu toda essa teoria, botando que o Scorpius Rex na verdade foi o primeiro híbrido que foi feito pelo Dr. Wu. Então essa teoria com certeza foi completamente descartada pelos próprios produtores da franquia. Então possivelmente o nosso querido Espino não é um híbrido. E eu mesmo, logo depois de ver a terceira temporada de Acampamento Jurássico, já duvidava disso. Nem desde 2021 eu não acreditava nessa baboseira. Eu sempre achei que o Espino fosse forte e acabou. Nunca acreditei nesse negócio. Mas enfim. E bom, eu tenho uma explicação, basicamente, que talvez pode ser a mais provável, né, dele ser tão diferente do da vida real. E aqui tá a minha explicação.
No caso, seriam meio que duas. A primeira é que os produtores naquela época estavam 100% nem aí para como eram os dinossauros naquela época, já que desde 2001 os dinossauros de Jurassic Park já eram meio que cientificamente incorretos, eles já eram meio errados. Não é só hoje, não é hoje em dia que os dinossauros eram incorretos, os de Jurassic Park. Desde aquela época eles já eram incorretos, cientificamente. Então os produtores da franquia nunca se importavam para ter para ter algo acurado com a ciência depois do primeiro filme. E além disso, o Spielberg não dirigiu o terceiro, então a visão do diretor do terceiro filme pode ter sido totalmente diferente da visão que o Spielberg deu pro primeiro. Uma visão mais científica e etc. E aí no segundo uma visão mais de aventura, e esse aqui, entre aspas, como era vendido, uma visão mais de terror. Enfim, então naquela época eles estavam 100% nem aí pra como eram os dinossauros na vida real naquela época. E além disso, as descobertas que foram feitas pro espinossauro ter aquele corpo que a gente conhece foi em 2014. E aí, mas essas meio que evidências foram concretizadas mesmo em 2020, uns 10 anos depois, 11 anos, 9 anos depois do filme ter saído. 9 não, caraca, ó, conta aqui, ó, super errada. 19 anos depois do filme ter saído. Então, pelo amor de Deus. Além disso, em 2001 a internet ainda tava caminhando, ainda tava engatinhando pra como é hoje em dia. Então, naquela época não existia Wikipédia, e além disso, os livros de dinossauro eram todos errados. Ou mostravam um dinossauro meio bugado, ou mostrava o Tiranossauro Rex arrastando a cauda no chão, quebrando a coluna do bicho. Mas, enfim. Então, basicamente, essa é a minha explicação, né? Essas duas explicações possivelmente eram as mais, digamos assim, que corretas. Porque até hoje os produtores da franquia não se importam de deixar os dinos corretos. Botaram penas em domínio, mas eles ainda assim, as penas parecem penas de galinha, e em vez de serem meio que cerdos, como era antigamente. Mas ainda assim eles botaram isso no Tiranossauro Rex, na cena estendida, né, que tá na versão estendida de Jurassic World Domínio. O que já dá uns pequenos pontos ao filme, mas ainda assim o filme é horrível. Enfim, bom, então esses são possivelmente os motivos pro espinossauro ser tão incorreto. Possivelmente não vai agradar muito bem, já que tem sim muita gente que acredita nessa teoria. Mas eu sinceramente não, eu só acho que o espinossauro é forte mesmo. E além disso, o design desse cara foi feito em 2001. A versão que a gente tem hoje em dia do espinossauro na vida real era totalmente diferente em 2001. E além disso, a anatomia do espino foi mudando várias vezes com o passar dos anos. Então é muito louco esse negócio da anatomia do espinossauro. Mas enfim. Bom, eu finalizo o vídeo por aqui. Tô tentando voltar um pouco mais com esse canal aqui. Eu não quero deixar esse canal abandonado, sem conteúdo. Então vamos dar esse vídeo aqui. Tô pensando em gravar um vídeo do Analog Horror de JP, de Jurassic Park. Eu acho que não vou fazer isso, que eu sou meio cagão. Mas enfim. Então eu finalizo o vídeo por aqui. Eu sou o Lucas Antônio e tchau.